Opa, tudo bem? Esse aqui é meu primeiro tutorial. Se você não me conhece, meu nome é César, eu sou designer gráfico. Eu já atuo na área de criação faz um bom tempo, cerca de 6 anos no setor de marketing, né? Mas mais específico como designer há pelo menos 2 anos, tá? Esse primeiro tutorial eu vou trazer para você um criativo focado para anúncio de imobiliária e construtora, tá? Nesse criativo a gente vai trabalhar uma arte bem simples e objetiva, com foco em gerar resultados, tá bom? Eu já tenho um texto meio que preparado e também eu já separei alguns assets. Bora lá pro Photoshop. Bom, vamos lá. Aqui no Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer eu criei, né, um arquivo 1080 por 1080, 72 dpi, tá? Como é para web. Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um layout de linhas guias. Eu vou aqui em visualizar, novo layout de guias, certo? E já está configurado do jeito que eu gosto, que são três colunas no caso, né? E 3 linhas, tá? Eu não deixo nada de medianis, né? Que seria aquele tipo uma calha. O pessoal que mexe com web deve saber mais esse nome, né? E deixo sempre uma margem de no mínimo 60 pixels, tá? Vou dar OK agora. Bom, com o arquivo já configurado, eu vou salvar, né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. No caso, numa pastinha que eu criei para o projeto, né? Vou aqui, área de trabalho, aí tutorial 1 casa, projeto casa. Vamos lá, agora eu vou começar pegando os arquivos que estão aqui dentro, tá, da minha área de trabalho, no tutorial casa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu separei 2 imagens diferentes, tá, porque eu não sabia ainda qual que eu ia escolher. Eu acredito que eu vou usar essa primeira imagem aqui. Por quê? Porque eu vou focar na questão do apartamento, tá, como se esse anúncio fosse para uma pessoa recém-formada que está construindo a vida e que quer morar sozinho, um apartamento menor. Tá bom? Então eu vou arrastar para lá, para o Photoshop. Beleza. Bom, arrastei para o Photoshop. Vou posicionar ele dentro do tamanho. Como eu quero colocar o texto do lado direito, eu vou girar a imagem e vou deixar ela já aqui para o canto. Por que eu deixo aqui para o canto? Porque eu quero aproveitar essas linhas aqui, né? Eu fiz como se fosse uma regra dos terços aqui, tá? Não sei ao certo se o nome é esse, tá bom? Mas eu coloquei aqui essas linhas guias e eu sempre gosto de posicionando de acordo com a linha guia para ficar com esses pontos, né, que são os pontos de atenção mais focados, certo? Aí no caso eu vou colocar aqui do lado e aí aqui eu vou dispor as informações, tá? Mas antes de tudo, eu tenho um fundo que eu separei também, né, que tá aqui. Eu já peguei um fundo borrado para ficar mais fácil de trabalhar. Eu já vou posicionar ele aqui dentro do tamanho que eu quero, arrastar para trás da camada, tá? Vou converter de novo em Smart, porque se eu der 2 cliques e recortar desse jeito, lá dentro do Smart salvar, ele vai pedir para salvar no computador direto, então eu tenho que converter primeiro aqui. Pronto, converti. Aí eu vou abrir ela. Eu gosto de tirar as linhas guias para não me atrapalhar, tá? Aí sempre que eu vou trabalhar com recorte, eu trabalho com uma mesa digitalizadora, tá? Uma mesa bem simples, da Wacom. Então aí eu vou fazer o recorte aqui bem rapidinho. Eu vou acelerar muito provavelmente para ficar mais rápido para vocês, tá? Um detalhe, aqui no cabelo, ó, eu tô recortando dessa forma, mas aí depois eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu sei que aqui vai ser um pouquinho complicado até de usar o Refine Edge, né, que na verdade mudou até o nome, agora eu até me esqueci o nome aqui. É o selecionar e mascarar, no caso em português, né, porque o meu Photoshop tá em português. E aí nisso eu vou fazer com que esse cabelo fique um pouquinho mais com detalhes, tá? Mas eu não vou perder muito tempo nesse recorte, porque o foco aqui é fazer um anúncio rápido e efetivo, tá? No caso, se fosse um anúncio mais, como que eu posso explicar, que precisasse ter mais detalhes, né, de imagem e tal, aí a gente demoraria um tempinho um pouco a mais no recorte. Só que como não há essa necessidade, né? Então eu vou deixar ele um pouquinho mais simples. Mas claro, se você quiser melhorar ele aí na hora de você fazer, por exemplo, se quiser fazer algum outro material, tranquilo. Vai no tempo que a gente tem para fazer o trabalho, tá?
Bom, vou acelerar de novo aqui. Bom, com a seleção já finalizada, né, aqui, eu vou criar a seleção, na verdade, né, com o path, né, finalizado aqui. Eu vou criar a seleção. Eu geralmente não coloco um feather ali, porque aí depois eu vou mexer nesse feather, tá? Beleza. Aí agora eu venho aqui, crio a máscara. Pronto. E o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto sempre de colocar um fundo de uma cor sólida que me deixe visualizar facilmente o que tá ali no fundo, o desenho, né? No caso, a silhueta da modelo. Então eu coloco esse fundo, tá vendo que o recorte aqui tá longe de ficar perfeito, tá vendo? Aqui que a gente pode fazer para resolver? Dois cliques na máscara, né? E aí a gente vai usar o Refine Edge com a ferramenta de refinar aresta selecionada. Vai tirar um pouquinho o tamanho do pincel e vai ir tentando dar uma ajustada. Lógico que vocês vão ver que vai ficar um pouquinho zoado, digamos assim, né? Mas aí entra a questão do bom senso. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o pincel depois na máscara, né? Vai pegar o pincel na máscara depois e vai arrumar isso, tá? Lógico que eu não vou me estender muito aqui, até porque é só um tutorial rapidinho, né? Mas vamos tentar deixar o melhor possível aqui. Também tem como refazer, né, essa questão dos cabelos, só que assim, é um tempinho a mais que você vai perder. Então, nesse caso de um anúncio rápido, eu não vou fazer isso, tá? Mas era só pegar o pincel pequenininho e ir refazendo no caso. Aí aqui, ó, uma coisa que a gente pode usar para tentar dar uma melhorada é esse descontaminar cores, tá? Dá para usar ele, só que é o seguinte, ele é um pouquinho forte e fica um pouquinho estranho em algumas coisas. Então eu gosto de diminuir ele um pouco, né? A gente diminui ele um pouquinho, né? Deixa mais ou menos na metade ali. E aí dá um ok. Beleza, tá criada o nosso recorte a princípio, certo? Aí beleza. Para dar uma ajeitada, para não ficar tão assim, é que não vai aparecer tanto porque o nosso fundo é bem claro e bem desborrado e o cabelo dela é loiro, tá? Então é uma vantagem pra gente. Mas no caso eu pego o pincel, tá? Para dar uma ajustada, pego o pincel, diminuo, aí vou dando uma ajustada aqui. No caso deixa ele bem com pouca dureza, né? Para ficar bem suavinho. E aí você vai dando uma arrumada, tá? No caso é o que eu falei, vai ficar umas pontinhas aqui, mas eu não vou me importar, tá? A gente tá falando de um negócio rápido. Vou tirar só os excessos, né? Opa, aqui foi demais. Vamos lá. Um excessinho aqui. Esse cabelinho dela. Ah, tá bom. Tá? Aqui eu vou voltar um pouquinho de informação pra cá. Tá? Aqui também, ó, que perdeu um pouquinho. Eu gosto de olhar ele com pouco zoom porque eu sei como que ele vai ficar. Aqui também, ó. Beleza. Agora, pra mim tá tudo certo aqui, até esse momento. Bom, vou salvar, Ctrl S, Ctrl W. Beleza, tá vendo que fica quase imperceptível, né? Essa questão dos detalhes. Então é o seguinte, já tem uma imagem recortada, tá? E ficou quase imperceptível. A única coisa que eu não fiz aqui dentro do recorte de novo, foi aqui, ó, clicar na máscara e dar um pouquinho de difusão, que é o feather, no caso, se tiver em inglês no seu Photoshop. Então, só um 0.8. Salva de novo. E beleza, por que eu faço isso? Porque ele vai, aí no caso, ela vai se misturar melhor com o fundo, tá? Então vai ficar bem melhor nesse caso. Pronto. Aí seguinte, eu separei um logo do FreePic mesmo, tá? Como se fosse de uma imobiliária. Eu vou copiar ele. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Aqui ele tá certinho, tá? Vou copiar ele, Ctrl C. Como eu tô usando o pacote Adobe inteiro, Ctrl V, objeto inteligente. Colei, pronto. Tá aqui o logo da imobiliária, certo? Tá, vamos lá. Agora como que a gente vai dispor essas informações? Seguinte, o que eu pensei em fazer nesse caso? Usar algum detalhe diferente aqui atrás da modelo, tá? Por que eu vou usar isso aqui? Porque eu quero dar foco na frase,
tá? E também dessa sensação gostosa de profundidade, tá? Então assim, ó, primeiro ponto, coloquei esse retângulo, escolhi um retângulo, vou colocar uma cor aqui, provavelmente eu vou pegar uma cor que seja parecida com a do logo, né, no caso, se a gente tivesse um logo real aqui. Esse verde eu acho que vai ficar bacana, deixa eu ver o verde com laranja. Não gostei. Vamos ver o azul. O azul já me senti melhor, tá? Aí o que eu vou fazer? O logo, dou 2 cliques nele, eu vou fazer ele em branco. Dei 2 cliques, deu uma demoradinha, né? Sobreposição de cor. Branco. Ok. Pronto. Aí no caso aqui, ó, eu quero que o fundo apareça um pouco, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou só tirar um pouquinho da opacidade aqui, ó. Eu quero que ele fique um pouco visível, não precisa ser muito, tá? Eu poderia até trocar a cor aqui da roupa da modelo para entrar dentro da cor do logo e tal, mas é o que eu falei, a gente vai fazer um anúncio rápido, tá? Então aqui no caso, eu vou trabalhar um pouquinho mais a modelo em um sentido, eu quero dar um pouquinho mais de tratamento na imagem, deixar ela mais nítida, tá? O que eu faço? Eu vou no filtro, outros. Tem muita gente que usa o High Pass, né? Que é o alta frequência. Mas eu gosto de usar o personalizar. Aí, tá vendo? Ó, ele já dá aquela boa nitidez. Só que ficou muito forte. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou abaixar um pouquinho o tanto desse filtro. 2 cliques. Aí aqui tá 100%. É só tirar a opacidade dele. Tá vendo? Vou colocar 37%. Perfeito pra mim. Beleza. Ficou legal agora. Vamos colocar agora um efeito de curva só em cima da modelo pra gente ver se fica bacana. Dar uma tratada. Ó, clarear um pouco os claros. Um pouquinho. E escurecer um pouco os escuros. Claros e escuros não. No caso, os highlights e as shadows, né? Que seria a parte mais escura. Tá. Aí fica bem mais forte, né? Dá um destaque muito maior no caso. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar essas duas coisas. Modelo. Pronto. Beleza, agora a gente vai trabalhar no texto. O texto que eu pensei era o seguinte. O seu sonho do primeiro apartamento ficou mais fácil do que nunca, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Por que uma frase assim? Pra gente dar um foco bem direto no tipo de pessoa que a gente tá comunicando. No caso aqui, a nossa persona é uma pessoa que tá acabando de sair da faculdade, que tá ali começando a ganhar mais dinheiro, né, no trabalho e tal, e quer morar sozinha, entende? Então por isso é uma jovem, né? Então vamos aqui colocar o texto. Aqui na hora de diagramar o texto eu sempre gosto de ir testando as formas de trabalhar, tá? Então vamos lá, sonho do seu primeiro. Aí provavelmente eu vou alinhar isso à direita, né? No caso, a minha direita aqui. Vou deixar maior, tá? Eu vou mudar essas fontes depois, tá? Apartamento. Por que eu fiz separado isso aqui? Porque eu vou descer um pouquinho mais e eu vou criar um box atrás aqui, ó. Que aí depois eu vou organizar isso de uma maneira bem mais interessante pra mim, tá? Esse box, pra dar um contraste legal, eu vou usar provavelmente um verde, talvez. Vamos lá, um verde. Ó, um verde assim. Não sei se dá um contraste bacana, hein? Vamos testar outra cor. Um azul mais escuro. Ou até mesmo dá pra usar um laranja, um vermelho aqui. Vamos ver. Acho que vai ficar muito forte. Mas eu gostei bastante do verde. Um verde mais clarinho assim.
Eu sou assim mesmo, tá? Eu fico escolhendo cor. Quando eu não tenho uma paleta pronta. O laranja, vamos ver. Gostei do laranja, vamos usar o laranja. Aí que eu combino com a roupa dela já. Tá ok aqui? Vamos lá. Isso aqui vai ficar embaixo aqui. Isso aqui vai descer só um golinho. Eu vou deixar, mesmo que a margem tá aqui, eu vou deixar o texto encostado na margem, não o box, tá? Eu prefiro assim do que deixar o box encostado. Eu acho mais legal, tá? Tá, o sonho do seu primeiro apartamento. Vamos lá, vou arrumar essa fonte já, escolher uma fonte bacana para esse projeto. Vamos lá. Fonte que a gente tá aqui, Monte Serra. Vamos escolher uma fonte mais interessante. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu selecionar a outra de novo aqui. Bom, vamos pegar aqui, vamos mudar para sans serif. Quero uma fonte bem pesada. Tem uma fonte que chama Óbvia, que eu acho bem legal. Na verdade não é bem pesada, mas ela tem um jeito bem mais sério de ser escrito, tá ligado? Vou usar ela Black. Porque aqui só tem o Italic, né? Deixa eu mudar aqui então para todas as classes. Óbvia. Vamos pôr uma óbvia. Será que eu tenho a Rubik aqui? Vamos ver, gosto da Rubik também. Tenho, a Rubik é legal. A Rubik é bem mais legal que a óbvia para esse caso. Vou por regular. Aqui. Aí o que eu vou fazer? Elas são todas minúsculas, né? Eu vou colocar aqui para ela ficar toda maiúscula, certo? E o apartamento, eu não vou usar a Rubik normal, eu vou usar a Rubik Bold. Ou Black, vamos ver a Black. Black ficou muito forte, né? Vamos pra Bold. Que a Bold fica melhor, tá vendo? Tá. Aí eu vou vazar isso aqui, ó. Certo. Vamos lá. Bom, o sonho do seu primeiro apartamento, bem mais próximo de você. Perto é melhor que próximo. Aqui, ó, no caso eu não gostei do jeito que ficou. Eu vou deixar o perto aqui e o de você aqui. Bom, na verdade eu vou dividir em 3 aqui. Não. Vamos voltar. Tá vendo? É assim, a gente vai testando. Muito mais. Vai encaixar melhor no texto. Aí aqui eu vou diminuir um pouquinho esses dois textos aqui, que eu achei que eles ficaram muito grandes. Tá? No caso aqui, eu até vou dar um outro destaque para esse aqui. Bom, eu achei que isso aqui ficou muito grande, então eu vou diminuir um pouquinho essas duas situações aqui, né? Mesmo que ele fique mais... E aqui também. Acho que eu prefiro assim.
tá? E aqui, vamos alinhar de novo a linha guia, porque como eu diminuí, ele sai um pouquinho do tamanho. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na mesma distância, né? Aqui, vamos deixar na mesma distância também. Pronto. Tá, vou salvar para não perder, né? E agora, vamos fazer um boxinho chamando para ação. Um clique aqui, tá? Deixa eu só puxar um pouco para cá para dar um respiro maior, né? E aí agora aqui, vou colocar um boxinho. Clique aqui e saiba mais. No caso, saiba mais. Vou diminuir o tamanho. Para ele ficar bem menor. Vou tirar um pouquinho o espaçamento. Fazer assim. No caso, esse eu vou pôr ele aqui, ó. Por que eu vou pôr ele aqui? Porque eu vou fazer como se fosse um botão, tá? Vou centralizar, porque a visualização de quem tá, do usuário que tá vendo aqui, vai ficar muito mais fácil. Que eu vou dar um certo destaque para ele com o laranja também, tá? No caso, não vou nem dar um destaque com a laranja, eu vou dar um destaque com o azul, porque eu vou estar em cima de uma roupa laranja, né? Da mesma tonalidade. Então eu vou colocar aqui. Vou fazer assim. Como eu trabalhei tudo com quadradinho, eu não vou fazer um arredondamento provavelmente, só se eu fizer nos outros aqui. Vamos dar uma olhada como que vai ficar primeiro. A cor, eu vou pegar essa mesma cor do azul, né, para não ficar misturando muitas cores. Vou clicar aqui e vou colocar, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um certo arredondamento só em uma das pontas, só na ponta de baixo. Por 20 pixels. 20, posso pôr até 30 pixels aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou pegar 30 pixels, certo? Que aí a gente mantém um padrão visual, uma repetição legal em tudo, tá? Beleza. Agora, tá, a gente já tem um escopo feito, né? Eu gosto de tirar as guias, eu tô achando que tá muito próximo isso aqui. Eu vou descer um pouquinho as informações para não ficar tão colado, né? Um pouquinho menos. Bom, aí aqui suba um pouquinho, né? Para ficar um espaçamento parecido de novo. Vamos tirar o coisa. Para mim ainda tá próximo. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Acho que eu abaixei demais. Um pouquinho. Pronto. Bom, agora ficou mais legível para mim. Tá. O que a gente vai fazer agora? No caso, eu vou pegar e eu vou criar mais uma faixinha aqui embaixo. Porque eu vou fazer como se fosse uma moldura tipo essa daqui, tá? Laranja, laranja ficou legal. Aqui, ó. Que aí não fica voando esse botão, tá? Eu vou posicionar o modelo um pouco mais para cá. Certo? Tá, beleza. Vamos supor agora que tá praticamente finalizada a arte, tá? Tá vendo que eu não coloquei nenhuma vinheta nem nada. Por quê? Porque eu vou fazer isso no Camera Raw, tá? Eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl S de novo. Aí como que eu gosto de fazer o Camera Raw? Eu pego tudo, Ctrl J, converto no objeto Smart, ou eu mesclo direto aqui, quer ver? Vincular não. Cadê o mesclar camadas? Bom, não tá aqui, eu vou converter em objeto inteligente primeiro. Aí beleza, só que se eu der o Camera Raw aqui, ele vai pegar num arquivo como um todo. Eu não quero isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl J, que ele vai só copiar, vou deletar o de baixo,
Convert em Smart, porque eu preciso alterar o Camera Raw qualquer coisa se eu quiser. Aí eu vou em Filtro. Filtro do Camera Raw. Beleza. O meu atualizou, vamos lá. Vamos lá se mudou alguma coisa também. Primeira vez que estou abrindo depois que atualizou, tá? No básico, o que eu gosto de fazer aqui? Exposição. Contraste, se necessário. No caso aqui a exposição nem precisa. Só dar um pouquinho de contraste. Claridade. Um pouquinho de textura. E aí, o mais legal é isso aqui, ó. Efeitos. Aí você vem aqui em granulado. Coloca um pouquinho que ele mistura bem a imagem. Tá? Vou colocar até menos do que tá aqui. Que ficou forte. Por 5. Dá uma nitidez e mistura. E aqui na vinheta, quando você puxa pra frente, ó, ele fica branco. Agora quando você puxa pra trás, ele faz uma vinheta mais escura. Então ele dá aquela sensação de vinheta, não fica chapado. Então por isso que eu não fiz lá, porque eu ia fazer aqui depois, tá? Beleza, dou um ok. Aí o mais legal do Camera Raw é que ele tá como objeto inteligente, ó, sem a pós e com a pós, tá vendo? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso só reduzir a opacidade aqui, ó, que eu consigo controlar como eu quero. E aí pronto, a gente tem finalizado o nosso layout rápido, simples, fácil e objetivo, tá? Um layout desse, na real, você consegue fazer em qualquer aplicativo, tanto Photoshop, Corel, até mesmo no Canva você consegue fazer isso aqui, porque ele é bem rápido e bem fácil de ser feito, tá? Bom, vou fazer o seguinte, vou salvar, tá? Aí você percebe o seguinte, ó, aqui eu não deixo um pouco espaço, eu deixo um bom espaço, porque aqui a gente dá um respiro, né? Tá vendo? A gente tem um respiro, tem respiro, então a imagem não fica muito sufocada aqui também, ó, fica legal para trabalhar, tá? O logo ele ficou alinhado aqui, ó. Então assim, ficou um layout bem conciso e bem rápido, tá? Vou dar um Ctrl Shift S para salvar para web, salvar dentro da área de trabalho, tá? Projeto casa e pronto. Finalizando agora o nosso tutorial. Bom, seguinte, primeiro eu queria agradecer por ter acompanhado até aqui esse tutorial. Muito obrigado, esse é o primeiro. Eu vou colocar muitos tutoriais aqui ainda, muitas speed arts, muitas coisas vão vir por aí, tá? Então eu agradeço por ter me acompanhado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando, não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho para poder continuar recebendo todo o meu conteúdo. Brigadão e até a próxima!